Galera, vamos falar hoje sobre escutar para aproximar, o nosso tema. A gente já fizemos algumas lives sobre ansiedade, fizemos outras lives relacionadas à resiliência e hoje a gente vai falar sobre escutar para aproximar. Vou deixar Olha seu você. fã-clube aí, ó. Olha seu fã-clube aí. Enchendo a É sua bola, verdade. tá vendo? Vou deixar você começar falando do tema, da proposta. Então, por que que a gente pensou nesse tema, né, dessa vez? Porque a gente não é de agora. Esse movimento que a gente não vai falar muito sobre polarização hoje, mas a gente vai passar por esse assunto. Não é uma coisa de agora, não é uma coisa que surgiu com rede social, com as redes sociais, mas é uma coisa que tem, assim, insistentemente batido na nossa porta, né? E a gente Verdade. precisa ter uma certa, uma palavra que eu tenho usado muito nesses dias. A gente precisa ter uma certa generosidade com a gente e com o outro, né, em relação a várias coisas, inclusive a opinião e encaminhamento de pensamento. A gente precisa ser generoso, empático, humilde em relação àquele que pensa diferente da gente. E um caminho, né, para aproximação que a gente tem percebido que funciona bastante para isso é a escuta. É uma escuta empática, uma escuta disposta, uma escuta disponível, uma escuta que empresta o corpo, uma escuta que diz eu tô aqui, uma escuta é o que todo mundo, né, o que a gente está acostumado a ouvir, uma escuta ativa, não aquela. Por que chama escuta ativa? Porque não é aquela escuta assim que você está falando comigo e eu tô, aham, aham, e arrumando várias coisas aqui na minha cabeça, sabe? Quando você está conversando com a pessoa Tá e ela pensando tá no ali, mas tomate, né? parece que não Pô, tá. esqueci de comprar tomate, tem que voltar no mercado. Ah, Isso aí! como é que é o nome disso? Olha, Marilda! Ó, Marilda, Marilda querida falando com a gente aí, A Leclerc, que bom. Marildinha, nossa queridíssima Marildinha, tá em todas as lives, cara. O pessoal fala que tem dificuldade de se adaptar à tecnologia. A Marilda rapidamente dominou todos os conceitos tecnológicos, está em todas. E ela é Que muito bom, querida, muito querida. Que bom que você que está bom. aqui, Marilda, com a gente. Isso aí. Agora você vê, né? Qual o nome que a gente dá para isso? Esse poder que as pessoas têm de desligar o disjuntor cerebral e não pensar mais no que a gente está falando. Eu não sei, eu acho que é justamente esse negócio de apertar esse botãozinho, sabe? É isso que você falou. A gente realmente aperta o botãozinho e continua ali com aquele corpo presente ali, mas a cabeça em qualquer outro lugar, Isso é qualquer um, outro. isso é um dom, né, cara? Eu não sei, eu não consigo fazer isso, não. Pelo menos é difícil. Eu sei que às vezes a gente está vivendo momentos assim mais complicados na vida e de repente a mente vai embora, né? Você está conversando com a pessoa assim, olhando para ela e te dá uma desconectada, mas não é de propósito, é porque você está preocupado, estressado, ansioso e tal. Você está me ouvindo, Valéria? Ih, Leclerc, pô, entrei aqui num. Abri uma porta aqui, igual o Matrix, né? Abri uma porta aqui, entrei. Agora, no geral, quem faz isso, desliga o disjuntor, olha, tem que ter um treinamento para fazer, né? Você está de corpo presente e o cérebro em outro lugar. O quê que você falou? Desculpa, não prestei atenção. Ah, meu Deus do céu, isso é um É mais ou absurdo. menos assim, é mais ou menos assim, Leclerc. É porque às vezes também a gente entra Aham. num movimento, como você falou, às vezes eu estou estressado, às vezes eu estou triste, às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou tão em si mesmado, às vezes eu estou tão conectado
com os meus problemas e com tudo isso aí que você falou, por exemplo, que eu não abro espaço em mim para o outro. Eu não abro espaço para nenhum tipo de atravessamento, nem do outro, nem do mundo, nem de nada. Sabe aquele negócio de ficar fechado na concha? Uhum. Então, em algumas vezes a gente literalmente fica na concha, na bolha, como a gente tem gostado muito de falar, né? Na ilha, seja o que for. Às vezes a gente realmente está ali, a gente quer ficar ali, e tipo assim, estou muito bem, obrigada, e isso aí que você está falando não me interessa, isso é problema seu, eu já tenho os meus problemas, já são muitos, e eu não dou conta dos meus, então você está aí falando dos seus, sinceramente, eu estou aqui Não para me não ficar interessa. feio, mas não me interessa. E às vezes o que o outro precisa não é nem que você escute e dê para ele uma solução. Às vezes ele nem está esperando uma solução. Às vezes o que o outro está esperando é somente a escuta. É só aquele lugar da escuta, aquele Atenção, né? acolhimento que a atenção e o acolhimento que a escuta propicia. Por que muita gente, tem muita gente que vai para terapia, as pessoas vão para terapia pelos mais diversos motivos, e assim, terapia é uma coisa que é ótimo, é para todo mundo, se todo mundo pudesse fazer, seria ótimo, seria, nossa, incrível. Mas tem gente que busca terapia por esse lugar, porque está buscando esse lugar de acolhimento. A terapia por si só ela já é acolhimento, né? Mas às vezes a pessoa não encontra em lugar nenhum. Então ela Verdade. precisa de alguém que escute, que não esteja ali. É claro que a escuta terapêutica é um outro tipo de escuta, mas ela não quer alguém que esteja ali passando, correndo apressado pela vida dela, Entendi. sabe? Então, assim, pelo menos naqueles 50 minutos, ela vai estar sendo importante, ela vai estar sendo objeto da escuta de alguém, não objetificando a pessoa, mas ela vai estar ali e o terapeuta também vai estar ali. E às vezes é só isso que a gente quer, alguém que Então, esteja ali com a gente. então vamos tentar definir, Valéria, a diferença entre ouvir e escutar, que eu acho que é importante. Deixa eu mandar um abraço aqui para Silmara. Silmara Alves. Silmara, quanto tempo eu não te vejo? Como é que você está, amiga querida? Me chamou de mestre ali porque é muito gentil, né? Na verdade, Ah, mas você é, né, Cléber? gentileza gera gentileza. Você é. A gente fez uma live sobre isso com o Maurício Zagari, de gentileza gera gentileza. Pô, foi muito legal, muito legal. Muito legal mesmo. Que é verdade, né? Pois é, já diz o profeta gentileza que partiu, né? Sobrevivente da. Ah, que bom, Silmara, que você está melhor. Graças a Deus. Poxa, bom demais falar com você. Que bom que você está aqui. Valéria, explica pra gente aí, explica pra Silmara, explica pra turma que está na live e que vai assistir depois ao vivo, vai assistir depois no canal, no YouTube. Explica pra gente a diferença entre ouvir e escutar, que eu acho importante. Olha o que essa pessoa falou, que legal, né? Que interessante. Verdade, Ela verdade. está dando um Está dando exemplo um muito legal exemplo de uma de pessoa escuta, que era de toda escuta, né? escuta, Isso. toda escuta, escutava as pessoas mais diferentes, emprestando o corpo da maneira mais diferente, de É acordo com as dele. necessidades, né? Verdade. A gente pensa assim, quando alguém está escutando o outro, é aquilo que eu falei, ela realmente está ali, ela está ali inteira, na integralidade do ser dela. Porque ouvir é isso aqui, ó, é a gente ter um órgão aqui do sentido, né, com toda a coisa da orelha, do ouvido, todo preparado, é um órgão todo preparado para absorver as sensações, as coisas, os estímulos que chegam por intermédio da vibração do ar, que vai fazer o som. E aí, ó, a gente faz assim, a gente está ouvindo. Como Uhum. você pode ficar falando aí, que nem aquela hora que eu brinquei.
O que você falou mesmo? Não prestei atenção. Mas eu estava ouvindo que você estava aí, blá, 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 blá. Eu estava prestando atenção, tá, gente? É só uma brincadeira. Mas, Mentira, tipo tava assim, você nada. tava... Não, eu faço isso com você em outros momentos, Leclerc, mas Ai, que não aqui na live. absurdo. Então, Conversando aqui com deixa eu ver se você. eu entendi. Ouvir é aquilo que a gente faz quando a gente está trabalhando, ou está passando roupa, ou está cozinhando, que você liga o rádio, liga a televisão e fica lá tocando, né? A música, o programa de auditório, o programa de culinária. Então você tá assimilando os sons, as vibrações, né? Aquilo está entrando, mas de fato você não está envolvido com o que está sendo dito, né? É como se fosse uma distração. Ouvir é o que o nome fala mesmo, é ouvir, é a capacidade que a gente tem de ouvir o que está sendo, o barulho que está sendo feito lá fora, digamos assim. Certo. Ah, tem um monte de Uhum. ruído, tem um monte de som, tem um monte de coisa, a gente sabe se está mais alto, se está mais baixo, se está mais grosso, se está mais fino. Isso é ouvir, a gente sabe, é a capacidade que a gente tem de ouvir, pelo sentido da audição, ouvido, audição. Certo, Aquilo que a gente certo. estuda, né, na escola, os órgãos do Aham. sentido, ouvido, audição, nariz, olfato, pele, tato, tal. Quando a gente escuta, isso tudo está envolvido. Porque, às vezes, eu vou escutar uma pessoa naquilo que ela não está falando. A gente não escuta só o que a pessoa está falando. Às vezes a gente escuta o que ela não está falando. Ou a gente está escutando, mas também está olhando para ela e vendo que ela está fazendo um determinado movimento de corpo, um pouquinho mais retraído, um pouco mais expansivo, ou que ela está falando com a gente, mas ela está procurando não olhar para a gente, ela está desviando o olhar, ou seja, a gente está ouvindo, mas a gente também está vendo. E isso tudo também faz parte de uma escuta ativa. Só que uma escuta ativa não é só ouvir e ver, é sentir também. É a gente pegar isso tudo, levar lá para dentro da gente e fazer as conexões necessárias e, se possível, devolver alguma coisa. Se não for possível devolver nada, pelo menos a devolução já é o acolhimento, como a gente estava falando naquele primeiro momento. Então, Então assim, ouvir não tem como escutar sem se envolver com a pessoa, né? Sem ter empatia, na por exemplo. escuta, isso, na escuta, da maneira que a gente está colocando aqui, numa escuta efetiva, numa escuta ativa, numa escuta que faça e produza sentido, a gente vai estar sempre envolvido. Por isso que a gente está chamando aqui de uma escuta com o corpo, de uma escuta que envolve a integralidade de quem está escutando, porque está escutando o coração do outro. Quando Entendi. uma pessoa está precisando falar com você, ou quando ela quer falar com você, seja pelo que for, ela está de alguma maneira entregando o coração dela. Se ela estiver falando de um problema. Se ela quiser falar para você de uma ideia que ela teve, um troço que ela achou assim, ou uma descoberta que ela achou super legal, é alguma coisa que para ela é muito interessante. Então, assim, por que não escutar? Por que só ouvir aquela pessoa? Se ela estiver te entregando o coração, por que você não vai... quando eu falo assim, te entregando o coração, não é só uma coisa assim de um amor romântico, nada disso, não. É de Entendi. um envolvimento interpessoal mesmo, assim, né? O que que leva a gente, o que que leva a nossa pessoa a não estar ali envolvido com aquela pessoa que está buscando o envolvimento, seja por uma necessidade, seja por uma alegria, seja pelo que for, seja porque está com medo, seja pelo que for. Imagina você está passando por uma situação e você está com muito medo e você quer falar para alguém aquela coisa que está te dando aquele medo todo e você quer que a pessoa de alguma maneira te acolha e a pessoa, tá com medo? Ah, então tá. Valeu. Sabe, parece que tem uma parede ali. Quando isso acontece, parece que uma parede é levantada. E imagina o que isso gera na pessoa que foi te procurar. Teve alguém ali que deu um exemplo de Jesus, né? Imagina uma pessoa ali, ela vai e procura aquele cara
que ele curava lá as pessoas, ele fazia lá os milagres, fazia aparecer pão, peixe e tudo, e ela queria falar com esse cara que ela estava com uma dor no dedo. E ela chega lá para esse cara que resolvia milhões de problemas e ele, tá com dor no dedo, né? Tá, valeu. Passa um negocinho aí, passa uma arnica aí. Passa o quê? Uma arnica. Caraca, que situação. Não, mas assim, pensando nesse exemplo que você deu agora da arnica e nas coisas que você falou antes, a gente está vivendo um momento onde agora é menos já porque está flexibilizando, né? Mas a gente viveu um pico aí de isolamento social onde todo mundo ficou confinado, a gente já falou sobre isso em outras lives, e aí eu e você estávamos acostumados a conviver sem nos escutar, né? Só ouvir. Só ouvir, só ouvir, só ouvir. E aí, esse confinamento, essa circunstância, acaba, de uma certa forma, nos obrigando a escutar ou nos levando para essa realidade. A realidade que o outro quer que você escute e você não gostaria. E aí que começam os conflitos, né? Que você não tem para onde ir, não tem para onde correr, não tem o que fazer. E aí aqui em Niterói, não sei se você soube em Caraí, teve um caso do cara que jogou a mulher da varanda lá. Você viu? Você soube disso? Jogou da varanda, cara. Nem todo mundo joga todo mundo da varanda, literalmente, mas às vezes joga da varanda aqui na cabeça, né? Que é mais ou menos o que a gente está falando. Arremessa a pessoa para longe, e aí você tem essas duas realidades. Eu não gosto, não quero escutar ninguém, e agora eu me vejo obrigado a escutar, e tem pessoas que querem ser escutadas e estão sofrendo porque não tem esse espaço da escuta. Isso pode ser entre amigos, pode ser entre cônjuges, pais e filhos, né? Até os velhinhos do condomínio, né, que estão confinados ali, que você passa no corredor, entra no elevador e puxa um assunto, que é logo, né, quer que você não quer. E aí, esse é um problema do nosso momento, né, do nosso tempo. Né? E aí você olha para as redes sociais, de novo, o mesmo assunto, a gente cai no mesmo ponto. As pessoas estão se ofendendo, se agredindo, porque elas não querem escutar nada. Não querem ouvir o contraponto, não respeitam as diferenças, não respeitam, né, o contraditório, o lado oposto, em todos os sentidos. Mas elas querem falar o que elas acham. Elas querem falar. A gente gosta muito de falar o que a gente acha, o que a gente pensa, e assim, a gente rotula muito o que a gente acha e o que a gente pensa de o certo, o melhor, e às vezes aqui, a gente rotula de... A Silmara botou um exemplo aqui, ó, quando você desabafa algo, deixa eu perdi aqui meu texto, deixa eu voltar aqui. Quando você desabafa algo com uma pessoa que você considera ser sua melhor amiga e a resposta é sempre a mesma, ela sempre responde, é complicado. Quer dizer, ela sempre ouve, ela até botou aqui escuta, né? Mas na verdade ela só ouve e não escuta nada, né? Fica ali só te dando aquelas... Fica ali cozinhando o galo, né? Então você está desabafando no vácuo, né? Então, é aquilo que eu falei naquela hora, assim, não tem como a gente saber exatamente, né, desse caso aí que é Silmara, né? Eu não estou conseguindo ler aqui. É a Silmara. Do que ela está falando. Mas é tipo assim, lembra que eu falei agora há pouquinho que às vezes a única coisa que a pessoa também consegue te dar naquele momento é o acolhimento. Às vezes ela não consegue te dar uma resposta que na maioria das vezes uma resposta do tipo solução não é o mais interessante, né? O interessante é que as conexões sejam feitas para abrir o mundo para reflexão, para que cada um encontre seu caminho, enfim. Mas mesmo o acolhimento tem a ver com o que você falou antes, o olhar no olho, né? A emoção, sim. Que não são reações pasteurizadas, né? São reações
muito singulares. A gente não sabe se essa pessoa que sempre fala é complicado, se ela está lá com a resposta prontinha, já é complicado, ou se ela está tentando acessar alguma coisa e não está conseguindo nela mesmo, e a única coisa que ela consegue falar é complicado, amiga. Não tem como a gente saber. Existe a resposta pronta. E a resposta pronta, pasteurizada, normatizada, serializada, ela é esmagadora do outro. Porque daí você está vendo que literalmente você estava meio que falando sozinho, né? Considerando a escuta e não a audição. Você estava meio que falando sozinho e não está se sentindo acolhida. Quando o outro tenta olho no olho, tá te sentindo, vai lá, usa tudo que ele tem. E ainda assim, a única coisa que ele consegue falar para você é: caramba, tá complicado, né? É Tudo diferente. bem, é bem São coisas diferente. diferentes. Ok. E a gente precisa fugir. Tem duas coisas que a gente precisa fugir. Que é essa questão da resposta pronta, tipo, não, mas todo mundo é assim. Ah, mas todo mundo faz isso. Ah, mas você está reclamando do quê? Poderia ser muito pior. Ah, mas você está reclamando do quê? Com fulano acontece. Quer ver uma coisa? É você contar um Agradece, problema amiga. seu. Agradece, amiga. Agradece porque você Agradece, acordou viva hoje. amiga! Você acordou Sabe viva que hoje, respirando. tem uma peça que se chama Para assim. mim, para mim o pior, enquanto você lembra do nome da peça, para mim o pior de tudo, já falei isso aqui em outras lives também, é a competição de problema. É você contar um problema Então, e a pessoa querer te contar um pior. Ah, isso não é nada. Pô, pior foi comigo. nossa, uma Aí, dor no dedo. Não, pior fui eu que perdi o dedo. E daí? rapaz, eu fui assaltado. Ih, já fui assaltado várias vezes. Rapaz, eu tive um problema, fui mandado embora. E fiquei desempregado, quer dizer, sempre tentando diminuir, né? Diminuir De qualificar a dor do outro. ou silenciar, né? Tipo assim, palhaçada, para de palhaçada. Para de palhaçada. Você quer uma coisa mais cruel do que para de palhaçada? É claro que existe momento para tudo É na cruel com a vida. gente e é cruel com o palhaço também, que é um profissional sério, apesar de fazer graça. Seríssimo! Seríssimo! Estuda pra caramba! É, parece até que o palhaço é um idiota, né? Não tem nada a ver. Não, nessas escolas de palhaço, elas são Pô, interessantíssimas. caramba! Inclusive, devia ter pego aqui. Pega? Ai, meu Deus. Peraí. Eu Enquanto a troquei meus Valéria, livros de enquanto a lugar. Valéria, Eu troquei meus livros de lugar, então eu não estou achando os enquanto a de. Valéria procura a obra, eu quero aproveitar para dizer que essa live vai ficar gravada no canal youtube.com/eduserieimprove. Então você pode assistir essa live e outras lives que nós fizemos, eu e a Valéria Figueiredo aqui, sobre assuntos parecidos com esse. Isso. Isso não é nada. É. O Rodrigo está falando aqui, ó, Valéria, de outra frase aqui, ó. Ele está falando assim: isso não é nada. Você não viu nada. Você não sabe de Você não viu nada. nada. Ih, você não conhece o Nada, mundo, Rodrigo. você não conhece a vida. Esse livro aqui, ó, a gente está falando dessa coisa do palhaço, né? A gente deu um curso sobre escuta, que o Foi. curso basicamente, o texto do curso, e ele foi baseado basicamente nesse livro aqui. O Deixa eu tirar. palhaço Mostra de e novo o aí. psicanalista. Desativei os comentários. O palhaço e o psicanalista. Legal. Olha. Isso. No curso, eu me baseei nesse livro, no Alice no País das Maravilhas, para falar nessa questão do diálogo, e em mais um livro. Mas esse livro aqui, a gente estava falando do palhaço, né? E um dos autores, que é palhaço, ele tem assim abordagens fantásticas em relação à escuta. Eu recomendo assim para quem gosta desse assunto, esse livro é fundamental. Mas também quando a gente for dar de novo um outro mini curso sobre escuta, quem quiser também,
A gente Isso, vai estar aí com o livro também, né? e já que você está vendendo peixe aí dos cursos, dos livros, vamos anunciar para a galera aí que a gente vai lançar em agosto, no mês de agosto, o nosso site, que é o Agente na Vida. Tanto a página oficial como o Instagram, o YouTube e a fanpage no Facebook, né, para a gente falar sobre as questões da vida, sobre uma perspectiva da psicologia e da educação. Né, Valéria? Fala aí desse projeto. Já, você deu a deixa, você lançou, eu cortei. Não, já tinha falado aqui a gente, né? Foi. A gente fica envolvido assim com essa coisa, né? Então, gente, é isso. A gente está partindo para esse novo projeto justamente porque vocês vêm falar com a gente. Vocês vêm falar com a gente no particular, vêm falar com o Leclerc, vêm falar comigo. Várias pessoas vieram falar comigo, várias pessoas vêm me perguntar as coisas, várias pessoas vieram me perguntar sobre um canal oficial meu. Eu não tenho. Eu não tenho nada disso. A única coisa que a Agora gente vai tem ter. Agora eu vou ter. Mas a gente já fazia um trabalho presencial, né? Antes da pandemia, antes de estar aqui nas lives com vocês, a gente já tinha um trabalho, a gente fazia umas palestras, a gente tinha esses mini cursos, a gente tinha roda de conversa, a gente Isso. tem vários e-books preparados também. Então agora vai ficar tudo oficial agora no canal. Então aguardem, @Agente na Vida. Eu e Valéria e eu. Tá no forno. Tá no forno. E é uma demanda, o legal é que é uma demanda da galera, né, Leclerc? Isso. É uma demanda da galera que a gente quer fazer assim de maneira conjunta, um coletivo. A gente quer que eles falem dos assuntos que eles querem que a gente aborde, que a gente escreva, que a gente faça vídeos. A gente vai falar de filme, de música, a gente vai falar do que a gente gosta, mas não assim da gente, né? Das coisas da gente na vida. E quando a gente fala da gente na vida, é a gente assim, não é a gente, o Leclerc, eu e o Leclerc. É a gente, é nós todos aqui, ó. A gente, eu, Leclerc, você, a gente, todos nós. Por isso que é esse nome. O que a Valéria já percebeu, no campo de trabalho dela, que é a psicologia, e eu já venho percebendo há muitos anos na educação, é que existe, né? Vou ficar viciado em falar, gente. Existe uma demanda emocional, né? Uma demanda relacionada ao pensamento, à expressão, ao significado, que é uma demanda que ficou reprimida. E por causa da vida, a gente acaba varrendo muitas vezes essas demandas para baixo do tapete. Só que como a vida tem piorado, né, em função da pandemia, da crise financeira, das dificuldades, tem piorado muito, então as demandas têm aumentado muito. Muito mesmo. E as pessoas precisam de apoio para se encontrar. Então é bom a gente colocar isso aqui no meio da live para o pessoal saber que a gente não tem nenhuma proposta de remédio, cura milagrosa, solução extraordinária para as questões existenciais da vida. O que a gente tem é uma estrada, uma experiência, tanto na educação como na psicologia, e a gente tem também os livros, como ela acabou de mostrar, porque a gente aqui, eu e a Valéria, a gente está aprendendo com quem veio antes, com quem já viveu antes, com quem já experimentou antes. Então, juntando todo esse aprendizado num pacote, nós vamos oferecer aí, muito conteúdo gratuito, de boa qualidade, muitas boas conversas, bons debates, mas alguma coisa já está no canal Edusel Improve. Então, quando essa live terminar, entre hoje e amanhã, ela vai lá para o canal, você pode assistir de novo e compartilhar com as pessoas. E fica aí, #fica a dica, o nosso canal oficial, só voltado para essas questões do cotidiano. Fala mais do livro, Valéria. Pô, gostei do livro dessa aí. Esse livro, ele vai dando assim várias pistas sobre essa questão da escuta. Porque a escuta, ela não precisa ser esse negócio assim, ai, que chato, agora vou ter que ficar escutando. Não, a escuta é envolvimento, a escuta é crescimento de todo lado.
do lado de quem está falando, do lado de quem está escutando, porque os atravessamentos eles estão se dando ali o tempo todo. Então não é um depósito. Sabe aquele negócio da educação bancária? Não é um depósito, não é um despejo. Eu chego aqui e estou despejando. Ai, preciso desabafar. Ai, quero desabafar. Não, você vai... Por isso que eu gosto muito desse termo, de entregar o coração. Você vai entregar o seu coração e o outro... Pô, mas você falou de educação bancária, será que a gente pode falar de Paulo Freire? Não pode. Proibido falar do Paulo Freire? Eu não sei, nesse curso eu falei do Paulo Freire pra caramba. Naquele artigo que a gente está escrevendo, eu falei Cuidado, do Paulo Freire também. Cuidado. Sabe por que eu falei? Porque o Paulo Freire, ele fala uma coisa que a gente precisa, a gente precisa muito, que é usar a palavra no mundo. Que é usar a palavra como prática, que é usar a palavra no diálogo. E o diálogo, ele é mediatizado pelo mundo. Então, não adianta a gente ficar numa bolha. Não adianta a gente querer viver dividido. O diálogo é mediatizado pelo mundo. Agora, o que a gente tem que prestar atenção é que a gente vive nesse mundo e a gente também se constrói nesse mundo. Então, quais são os discursos que a gente está permitindo que estejam construindo e constituindo a nossa subjetividade? O nosso ser, assim, a Lela que eu sou... A Lela que eu estou sendo agora, ela é construída pelo social, pelos discursos. Eu não sou não tem um negocinho aqui dentro, assim, Lela é assim, Lela, agora você vai ser aquilo. Lela, não, é aquilo, é no diálogo. Então, a gente usa para isso. Se a gente falar Paulo Freire ao contrário, como é que fica? Ele... Não. Ele o anagrama. Vamos falar PF. Vamos falar PF, é mais fácil. PF me lembra bife com batata frita, adoro. Não fala de comida hoje não, Leclerc. Mas olha só, vamos pensar nessa maluquice que eu falei agora, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Uma das coisas que eu percebo... Isso é polarização. Isso é polarização. Pois é, uma das coisas que eu percebo com o tempo, tenho percebido com o tempo, e você também, é que uma das barreiras na escuta, na boa escuta, né? Porque aí, isso pode ser uma outra live, ó. Barreiras para escuta, fica a dica. Uma das barreiras para a escuta é a falta de autonomia de pensamento, né? Que foi o que você falou, de serialização, de pasteurização. A gente pensa igual, que tem a ver com os padrões, né? Repetição de padrões o tempo todo. Não pode ler o cara, não. Não pode ouvir isso aí, não. Não pode... Por que não pode? Por que eu não posso ir e pensar sozinho? Porque ele é do lado negro. Ele é do lado negro da força. Não fala isso. Eu não quero mais fazer live com você. Não pode usar a camisa do Darth Vader, porque ele é do lado negro da força. Eu não quero mais fazer live com você. Isso é um desrespeito ao Jedi, à tradição Jedi. Entendeu? Um desrespeito. Vader é vida. Vader é Vader. Nunca haverá outro igual a Vader. Ponto. Vou ficar em silêncio aqui em protesto. Mas eu tô do teu lado, amiguinho. Eu tô do teu lado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Viu? E nem foi combinado, né? Não, nem foi combinado. Mas é o que eu estava dizendo, né? As pessoas, elas têm essa dificuldade de ouvir, de escutar, de falar, de se posicionar, de criticar. Pode ser essa também uma resposta lá para a Silmara, né? A pessoa não tem o que dizer porque ela também não sabe nem fazer uma análise crítica, não sabe juntar peças do quebra-cabeça, porque a gente perdeu a autonomia do pensamento, né? Nossa educação emburrece, a nossa religião emburrece, a nossa internet emburrece,
A música popular brasileira ficou um lixo, agora também emburrece. Você não dá às pessoas, né? E tem se falado tanto sobre movimentos políticos errados, né? Coisas ruins sendo resgatadas. Isso está voltando, né? Seja o nazismo, o fascismo, o comunismo, o socialismo, direita, esquerda, extrema esquerda, tudo volta, os ciclos voltam, porque as pessoas não sabem nem identificar. Não se fala do assunto, não se toca no assunto, não se discute o assunto. Quantas relações, eu acredito, estou dando um chute aqui, né? Mas eu acredito que você já deve ter atendido muitas pessoas, muitos casais, muitos amigos, que eles, às vezes, você está atendendo lá uma dupla, né? Seja de amigos, de parentes, de cônjuges, e aí os dois vão lá, te procuram em momentos diferentes para reclamar de questões que são práticas e eles não falam um com o outro. Aí você pergunta, você já falou com ele, já falou com ela, já tocou nesse ponto, porque a gente tem essas barreiras à escuta. Eu não quero tocar nesse assunto, não quero falar disso, não posso falar daquilo, não posso ver esse programa, não posso assistir esse canal. Então, essa é uma das coisas que fica a dica de novo, que a gente vai combater lá no canal, a gente na vida, né? Vamos combater, trabalhar, apoiar e ajudar as pessoas mostrando caminhos, né? Ou ajudando a construir caminhos, dando dicas, pistas, para que elas possam desenvolver a sua autonomia de pensamento, que vai acabar te ajudando a ouvir melhor. Isso, pistas. Pistas. Isso, a gente sendo agente do aprendizado. Muito bem, Rodrigo. Eu não estou conseguindo ver o que as pessoas estão falando. É porque você falou mal do Vader, aí a força cegou os seus olhos. Mal do Vader. Eu não falei mal dele, ele está na minha camisa. Tá bom, beleza. Desfazer isso. Desfaz. Mas olha só como que isso que você falou agora é legal. Eu sei que você está brincando, mas isso acontece... Já eu volto no que você falou, tá, Leclerc? Só deixa eu aproveitar isso. Eu sei que você está brincando, mas isso acontece de verdade. Tipo assim, você falou alguma coisa, eu usei o Vader, dando um exemplo como se fosse negativo, isso. Mas eu gosto dele. Só que você realmente poderia ter entendido que eu estava pichando. E acabou, aí, quando isso acontece, quando que isso acontece? Quando a gente está encastelado no nosso castelinho de opinião própria. Quando eu estou encastelada no meu castelinho de opinião própria e você no seu, eu posso estar falando para você, eu gosto do Vader. E você não vai entender. Porque, primeiro, você já não gosta muito do meu jeitão. Segundo, os teus pares aí, o pessoal que mora do mesmo lado da ponte que você, que é o outro lado que eu, não gostam muito das coisas que eu falo. Então, você já tem um filtro para ouvir o que eu falo. Então, eu falei, Vader, como você já tem esse filtro, você falou, ela falou mal dele. Ela não gosta do Darth Vader. Eu sei que não foi isso, mas é só um exemplo. E isso acontece muito. Quando a gente fica encastelado no nosso nicho de pensamento, na nossa fortaleza ideológica, filosófica, religiosa, seja o que for, às vezes a gente coloca isso, você falou de parede, né? Às vezes a gente coloca isso como uma tela e a gente enxerga o outro por esse filtro, e ele pode falar o que ele quiser. Eu posso falar milhões de vezes aqui que eu gosto do Vader, que você não vai entender, você não vai acreditar, e você vai achar, inclusive, às vezes, que eu falei o contrário. E às vezes isso vai se propagando. Então, assim, foi só um parênteses. Não, acho muito pertinente. Eu gosto do Vader. Pronto, não tem mais confusão. É muito pertinente essa questão dos filtros, né? Do encastelamento, do endurecimento do pensamento, né? De pensamentos endurecidos, enrijecidos. Eu acho assim, Valéria, a gente hoje tem muitas conexões, né? A internet, dessa versão do mundo globalizado, a gente já teve várias versões de mundo globalizado. A gente já teve mundo globalizado por domínio, já teve um mundo globalizado por língua, né? Já teve um mundo globalizado pelo mercantilismo. Tem várias maneiras de globalizar. Hoje a gente tem um mundo globalizado pela conectividade, né?
agora pela conexão das coisas também. Pois é, esse mundo globalizado tá. O que eu ia falar, na verdade, é que os nossos pais, meu pai, a minha mãe, os nossos avós, que não tinham essa conectividade toda, nem esse acesso todo à informação, eles tinham mais sabedoria, né, cara? Tinham mais autonomia de pensamento. Incrível, né? Menos experiência, às vezes até menos conhecimento do que a gente tem, considerando a informação, mas tinham mais sabedoria. Então, a gente tem uma geração que está quadrada nesse sentido e ninguém escuta ninguém por causa desse processo maluco onde a gente entrou. Porque, assim, na verdade, você tá fazendo um contraponto aí entre sabedoria e conhecimento. Isso, Muito conhecimento não é igual a mesma quantidade de sabedoria. Sabedoria é você exatamente. saber como ligar os pontinhos do conhecimento, né? Isso, Eu tenho aqui eu preciso passar para o lado de lá, e eu tenho aqui uma corda, eu tenho aqui uma madeira que é pesada, e eu pego e jogo para baixo. Não vai me fazer chegar do outro lado nunca. Eu preciso saber que eu tenho aquele instrumento, como usar para chegar do outro lado. Então, assim, a sabedoria, ela é você saber fazer as conexões com o que você isso, tem de conhecimento, com o que você tem. Porque senão a gente cai no erro de desqualificar um agente no mundo que tenha pouco conhecimento aos nossos olhos. E aí exatamente. você tem que ver o seguinte: é pouco conhecimento do quê? É pouco conhecimento em relação a quê? O que eu estou usando de parâmetro para medir o outro? E aí já quero ir lá naquele outro negócio que você falou, porque às vezes a gente é cruel nos nossos parâmetros de ouvir o outro. E isso pode, assim, influenciar negativamente na qualidade da nossa escuta. Porque se eu já vou desqualificando o outro, falando que, mas ele não tem conhecimento de nada, mas ele não sabe É, nada. O que é nada? O que é nada? nada para Eu sou de quem? Minas, como eu já falei, então, assim, a gente vê pessoas na roça que elas têm, assim, um conhecimento da terra, das estações, da condição da atmosfera, assim, absurdo. Absurdo, mas não é um conhecimento acadêmico. De repente o cara vai estudar, vai fazer meteorologia, o outro cara vai estudar, vai fazer agronomia, ele vai ter um outro tipo de conhecimento que Isso. eu não estou querendo fazer uma comparação aqui, mas a gente não pode desqualificar o conhecimento da terra que aquele trabalhador Foi rural tem, por exemplo. isso. Ele tem sabedoria para saber que ele vai olhar para aquele vento que pescador. Eu trabalhei com um cara que ele tinha sido pescador. E às vezes a gente estava dentro do lugar de trabalho, lá na frente do computador, lá com uma janela só, e ele falava: olha o sudoeste entrando. Eu falava: caraca, como é que esses caras sabem disso? Mas o cara tinha sido pescador, a gente era muito novo, mas ele, pai pescador, avô pescador, todo mundo pescador. Então, assim, é conhecimento, por que não é? Então, essa coisa que a gente tem, assim, voltando para os nossos encastelamentos, às vezes dificulta de ouvir o outro, porque a gente coloca os filtros e o que a gente faz, às vezes, é uma coisa muito perversa. A gente desqualifica qualquer característica do outro. E aí eu Pois quero é. falar uma coisa sobre autoconhecimento, que também passou em algumas coisas que você falou aí e eu não falei. A gente precisa... Essa questão da escuta, que você falou, a gente não se escuta e a gente agora está tendo que ter mais contato com a gente, mais contato com o outro, a gente está precisando... Olha como a gente é uma palavra ótima, Leclerc. Viu? Toda hora a gente fala nisso. Sabia que ia E dar a gente certo. não se escuta. Já deu. E a gente não se escuta. Às vezes a gente nem se conhece. Às vezes a gente tem uma visão preconceituosa, às vezes a gente tem, assim, um quesinho de preconceito e não sabe.
Às vezes a gente acha que está com raiva de alguma coisa do outro e no outro, mas a gente está com uma dificuldade muito grande em relação a gente mesmo. Às vezes a gente está com um sentimento, por exemplo, de frustração em relação a gente, em alguma entrega para o outro, em alguma, sei lá, qualquer coisa. E o outro chega e fala e você fica com raiva dele. Verdade. Então a gente precisa ver se a gente é uma pessoa que a gente é dado à ira fácil, à irritabilidade fácil. A gente precisa ver se a gente é um pouco intolerante com as diferenças, com quem é diferente, com quem pensa diferente. A gente precisa ver se a gente é um pouco... tem essa mania feia de desqualificar, de falar, tá com isso aí. Como é que o cara falou, o Rodrigo, né? Ele falou, você não viu nada. Essas coisas que a gente falou, às vezes a gente desqualifica. Então a gente precisa olhar pra gente e ver assim, como é que a gente encadeia os nossos mas os nossos sentimentos, as nossas análises. Para chegar a essa conclusão, você precisa aprender, né? E para aprender, a gente tem que aprender a aprender. Que é uma coisa que a gente vai falar muito lá no canal, né? Como é que a gente aprende a aprender? E aí... E como é que a gente apreende a realidade também? Então, né? como é que você vai chegar a conclusões sobre si mesmo se você não tem referência? Como é que você sabe se você é uma pessoa que se ira com facilidade? Perdão, se você não tem referência de domínio próprio ou de ira exagerado. A gente está vendo um movimento agora, nesse momento, está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, os caras quebrando estátua. Isso é de uma pobreza. Quer dizer que se você apagar o passado, a imagem do passado, você resolve um problema? Quando, na verdade, as coisas que nós vivemos no passado servem de aprendizado para esse momento, para essa conclusão. Poxa, eu olhando para mim mesmo, eu vejo as reações do meu pai, vejo as reações do meu avô, vejo as reações do meu vizinho, né? Então, o autoconhecimento que você está apregoando, ele não é místico, ele é cognitivo. Se autoconhecimento místico não é a nossa proposta, levar o pessoal para a caverna, para o Tibete, não é? E é por causa disso que você falou, de você não ter parâmetro. Na realidade, nos encontros, no agenciamento dos encontros. É por causa disso que você falou sobre desqualificar o outro, é por causa disso que os caras queimavam as mulheres chamando de bruxa, né? Vinham lá os missionários lá da Europa, chegavam num determinado lugar e via que a mulher fazia um remédio lá com a planta, é bruxa. Eu não sei explicar, eu não tenho esse conhecimento que ela tem. Isso aí. Não tenho esse conhecimento. Então eu vou banir. E a gente está banindo, a gente está quebrando estátua, a gente está rasgando foto, a gente está apagando post. A gente vai fazer o que depois? Vai matar as pessoas para não precisar mais olhar para elas, é isso? Então, mas olha só isso tudo que você falou. Imagina se eu viro para você e falo assim: olha, Claire, como assim? Não vai quebrar a estátua? Tem que quebrar a estátua sim. Por que não? Vamos quebrar tudo. Tem que quebrar, tem que ter um apagamento geral. Vamos apagar geral. E pronto, é isso que eu acho, acabou. Pois é. Eu não te dei nenhum argumento. Isso é a negação total da realidade. Aqui dentro da minha cabeça, eu tenho um pseudo-argumento, que é a minha opinião. Eu também não estou aqui desqualificando a opinião de ninguém, não. A gente precisa formar opiniões. Essas opiniões, elas precisam ser construídas. Às vezes, elas vão ser quebradas, vão ser desconstruídas para ir construindo de uma maneira melhor. Claro. Mas só que, assim, a minha opinião não é a melhor e mais certa do mundo. Nem a verdade absoluta. De normalidade. Pois sabe? Imagina eu mesmo não sou parâmetro de normalidade nenhuma.
Então, isso aqui, eu gosto assim, quando a gente tem essas questões assim nas lives, que a gente consegue fazer um exemplo legal, assim, né? Tipo do Darth Isso. Vader, tipo essa da estátua, porque eu acho que a gente fazendo isso assim, vale mais do que se a gente ficar falando muita teoria aqui, vai ficar falando, você citou um livro, também vou citar um livro. Isso aí, você também sabe. A gente tem uma obra clássica de Platão, que é a Parábola da Caverna, que você conhece, né? Que o cara estava algemado, o cara estava acorrentado na caverna, né? E dentro da caverna, de costa. Você está precisando contratar um curador para cuidar da sua biblioteca. É porque eu mudei tudo de lugar, e aí agora eu não. Então, mas para quem não conhece a obra, né? O cara estava acorrentado na caverna, de costa para a entrada, e tinha uma fogueira. Então, tudo que ele via, a realidade que ele conhecia, era a sombra das coisas que estavam do lado de fora, projetadas pela luz da fogueira. Então, ele via na parede lá o cavalo, o soldado. Ele via uma sombra. Então, dois caras analisando o mundo a partir da sombra. Aí um deles se liberta, sai da caverna, conhece a realidade, e aí ele volta para libertar a mente do seu amigo. E ele diz assim, não, você está vendo o cavalo, mas o cavalo, na verdade, não é assim. O cavalo é muito diferente. Ele fala assim, pô, não concordo. Aí começa a ter a negação da realidade. E muitos de nós estamos vivendo na sombra, adotando a sombra. E essa coisa que você falou da opinião, que eu considero que a minha opinião é absoluta e a total representatividade da verdade do cosmos, muitas vezes tem a ver com a sombra. Pode ser que a minha opinião seja ótima. A minha opinião e a opinião do meu coleguinha aqui, ó. A minha opinião, a opinião do meu coleguinha, a opinião do grupo que eu faço parte ali no WhatsApp, das minhas... Todo mundo tem a mesma opinião que eu. Então pode ser tudo errado. Sombra. Pois é. É muito legal você trazer essa alegoria da caverna, porque ela leva a gente a pensar em mais uma coisa aqui. Leclerc está me incomodando que eu não estou vendo o povo falando aqui. Eu fico incomodada de não ver, de não estar assim, que eu estou interagindo. Use a força, Luke. Use a força. Porque, tá vendo? Perdi. Você falou da força. A gente estava falando da caverna. Você falou muito legal usar esse exemplo da caverna. Para quê? Não sei onde é que você ia chegar, porque eu não leio mentes ainda. Ainda não entrei nessa fase do curso. Use a força. Use a força. Eu posso usar a força, mas eu ainda não leio mentes. Enfim, me perdi. Não sei, eu fui falar que eu gosto de ver a interatividade aqui e me perdi. Mas o negócio é o seguinte, a gente está falando de sair da sombra, de fazer uma análise da realidade, que a gente vive nesse mundo real aqui, né? A gente tem cognição, percepção, a gente pode fazer análise da realidade, a gente observa, a gente interage, a gente interpreta, ressignifica e tal, mas enfim, o que a gente precisa entender é que isso que a gente está falando aqui, de que eu vou ali na luz e volto e quero te trazer para a luz junto comigo, é uma possibilidade. Isso. Até porque no seu caminho de sair de dentro ali da caverna e ir para aquele lugar que eu disse que é legal, o caminho que você vai fazer não é o mesmo que eu. Pois é. Então você vai ter as suas dificuldades, você vai ter as suas alegrias, você vai ter os seus espantos, as suas surpresas em lugares que eu não tive. Então, assim, nesse movimento, o meu não vai ser igual ao seu. Então, quando você fala assim, lá a gente na vida, a gente vai estar propondo isso, aquilo, a gente vai dando pistas. Pistas. Sempre pistas. Porque até essa questão que você falou aqui da combatividade, a gente vai estar em contato com as forças, mas não é uma força assim de reatividade rancorosa, sabe? Valéria, você tem 30 segundos para trazer uma conclusão definitiva para o universo.
que acontece? A gente está hoje falando da possibilidade da escuta como pontes que aproximam as pessoas, porque a gente está vivendo uma realidade muito dividida, e não é só em dois lados, são vários lados, e a gente às vezes fica se encastelando, às vezes a gente fica nessas pequenas ilhas, e a gente pode usar a nossa escuta como um mecanismo ativo para construir pontes entre várias pessoas, entre vários grupos, para aumentar as nossas conexões e não a gente ficar ensimesmado, sabe, num pensamento assim. Vai acabar, Valéria. Não vai dar. Vamos marcar outra live.